Eu acho que é importante aqui a gente conversar. A pergunta é: como está a educação física no ensino médio? Né? E não o porquê. Como está, né? Nos diálogos que a gente tem feito com o professor. E aí, o que eu queria te perguntar né? Você, Ricardo, teve bastante experiência com o ensino médio, primeiro, por que a educação física, né, apesar da educação física estar caindo no vestibular ou no Enem e, portanto, ser importante, por outro lado, ela cai de um modo como suporte dentro de uma área. Então, eu falo sobre futebol, então isso é educação física, mas no fim eu estou pegando um texto sobre futebol e vendo se o aluno sabe interpretar. Essa é uma questão. E, por outro lado, sem defender um Enem, mas também o elaborador de questões, ele fica numa situação difícil. Ele fala, se eu pedir alguma coisa de educação física específica, pouquíssima gente vai saber responder. E isso vai trazer problema para o aluno que está fazendo a prova. Então, o porquê que isso acontece? Quer dizer, essa situação do ensino médio que a gente vê, imagina um sistema conceituado que prima principalmente pelo ensino médio e que tem nos seus usuários, e mesmo, né, não só do sistema, mas no geral, né, a gente tem conversado com coordenadores de escola, não consegue dar valor para a educação física nem utilizando o Enem como referência. Né? Porque o que a gente vê na escola do professor? O que você falou. Primeiro, o próprio professor tem dificuldade de compreender o que é essa educação física no ensino médio. Que isso é uma outra questão também da gente discutir. Né? A gente tem a Base Nacional, que está aí propondo mudanças, inclusive, e são mudanças que, se a gente da educação física não diria tomar cuidado, mas eu diria, se a gente não prestar atenção um pouco mais atentamente ao que está acontecendo com a educação física na Base Nacional, a gente vai perder espaço na escola. Né? E quando o Vasquinho ele fala de perder espaço, realmente a gente ter a educação física extinta no ensino médio, por exemplo. Né? Não Mas vai por ter. que você acha que ela pode ser extinta? Quais são os argumentos que têm sido utilizados e por que o professor de educação física passa por isso, sendo um componente curricular obrigatório? Eu penso que essa questão dos conteúdos ainda, ela é uma questão eminente, Vasco. Mas veja assim, o que o gestor, porque não diria a culpa, mas o papel da elaboração do currículo, do que vai compor ali a escola. Imagina você como gestor de uma escola, ensino médio, o pai vai pôr o filho lá. Como que o gestor vê a educação física? E por que ele vê dessa maneira? Né? E como o professor, que a gente vê que questiona, reclama, do gestor, da escola que não entende, do diretor que não compreende, do pai, dos alunos, por que essa situação não muda? E mesmo com ele em posse de uma ferramenta tão importante quanto o Enem. Né? Como o gestor vê essa educação? Você é o diretor da escola, você vai escolher os seus componentes curriculares. Como que esse gestor hoje olha a educação física e por que ele olha dessa maneira? Provavelmente o gestor tem a sensação de que a educação física é um componente que ele está lá só para contrapor o tempo que o aluno ele fica muito tempo sentado. Né? Ele estuda português, estuda matemática, estuda física, estuda química e é o momento que o gestor encontra para falar para o seu professor: olha, professor,
esse é o momento para o aluno extravasar, relaxar, e aí ele se volta, né, numa condição do que você acabou de colocar, né, de servir como ferramenta, como instrumento para, né, não a construção de um conhecimento, mas para relaxar o aluno, deixar ele mais calmo, deixar ele preparado, inclusive, para continuar estudando para outras matérias. Mas né? isso é muito interessante que você falou, porque assim, mesmo que o gestor dê importância para isso, mesmo assim ele diminui o número de aulas. Você fala, não, a educação física serve para relaxar. Então ele ia falar, bom, é importante que os alunos relaxem, se sintam melhor, tenham o seu momento de lazer, se movimentem, o que quer que seja. Mas mesmo assim ele reduz. Então significa que, entre outras opções, a educação física mesmo assim é menos importante, mesmo servindo de suporte, o que não deveria ser. Mas mesmo assim ela perde a importância, ela fica fica estabelecida uma vez por semana, fora do horário, junta-se turmas, por exemplo, e em prol de quê, muitas vezes? Também de uma determinação, de uma orientação, o próprio Enem, que pede sociologia, filosofia, empreendedorismo, outras disciplinas que vão se somando no ensino médio e que acabam precisando de espaço. E o espaço vem de onde? Então, é uma questão muito legal você ter colocado, porque assim, mesmo que seja esse o objetivo, que não é o objetivo da educação física, mesmo assim a importância a importância é pouca. Agora, aí vem a contrapartida, porque o professor também não tem instrumentos, ferramentas para justificar a não redução das aulas, porque ele se sente enfraquecido como componente curricular dentro da escola. Sim. Né? Porque assim, um professor de matemática não vai perder uma aula, porque ele tem um monte de justificativas para não perder a aula. Agora, o professor de educação física, ele mesmo que ele encontre um gestor que permita que ele argumente, né, que muitas vezes o gestor determina e pronto, vai ser assim, mas ele não tem argumento. Né? Ele pode até falar, olha, cai no Enem. Aí o gestor fala, então você me mostra um currículo, né, me mostra uma programação, me mostra um planejamento de aulas, né, que justifiquem a educação física por conta do Enem. Porque diminui por quê? Né? Tem diminuído por quê o que a gente vê, né, Ricardo? Direcionamento do ensino médio para o vestibular, né? Esse aumento de matérias, de disciplinas ou de componentes curriculares aí no ensino médio, pouco argumento que o professor traz para justificar o seu componente, né? Mesmo ele falando que cai no Enem, só o fato de cair no Enem não significa que ele dá conta de ensinar tudo que cai no Enem. Então aí cria-se um ciclo, e aí assim, o principal, que é o ponto central da nossa questão, é um gestor que perceba as coisas, ele analisa as questões do Enem e ele fala, isso aqui é questão de interpretação de textos. Não precisa ter aula de educação física para ensinar isso. Então esse é o ponto principal. Está caindo no Enem, mas não está caindo a educação física. Né? A gente conta nos dedos, nesses 10 anos, questões que são realmente de educação física, que demandam conhecimentos da educação física, como você falou.